Olá, muito boa noite a todos. O Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição desta segunda-feira. Câmara enterra solicitação que pedia impeachment do prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Família denuncia descaso do município em morte de criança por falta de leite na capital. Justiça estuda novas formas de diminuir filas de processos e incentiva conciliação entre as partes. Na edição de hoje, saiba como participar. Veja ainda, campanha incentiva a doação de leite materno. Educação em debate, o que fazer para reduzir o índice de evasão escolar. E a rodada do Brasileirão, que derrubou o técnico de time maranhense. Agora, no Jornal da Guará. A semana política começou movimentada com a análise pelos vereadores da Câmara Municipal de São Luís do pedido de impeachment do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. O pedido foi protocolado na semana passada pelo advogado Pedro Michel Cerejo. No pedido, o advogado alega que Holanda Júnior cometeu crime de improbidade administrativa ao efetuar o pagamento de 38 milhões de reais a uma empresa de engenharia sem que houvesse autorização da própria Câmara de São Luís. Para isso, esse pedido foi analisado hoje. E como todos sabem, o prefeito tem ampla maioria na casa. Dá para imaginar o resultado dessa votação, não é? O repórter João Carvalho Júnior acompanhou. A sessão na Câmara começou com galeria tomada por estudantes e pais deles protestando contra a situação da Escola Camélia Viveiros, que nós mostramos na semana passada aqui na TV Guará. Só que havia um assunto muito mais forte para se tratar ali, e que interessava muito ao prefeito Edivaldo Holanda Júnior. O pedido de impeachment do mandato dele, protocolado na semana passada, entrou na pauta do dia na Câmara. Os vereadores foram definindo seus votos. 25 se mostraram contra a possibilidade de impeachment, alegando insegurança jurídica para a administração municipal e ausência de embasamento legal no pedido. Esse pedido de impeachment é baseado num débito do ano de 2012. Foram 6 meses que a gestão anterior ficou sem pagar a limpeza pública e o prefeito Edivaldo, ao nosso ver de forma responsável, chamou a empresa, consolidou esse débito e fez um parcelamento. 25 se mostraram contra a possibilidade de impeachment, alegando insegurança jurídica para a administração municipal e ausência de embasamento legal no pedido. Os 3 que foram a favor da abertura do inquérito viram irregularidades nas ações de Edivaldo Holanda Júnior. Eu votei pelo sim porque acredito que o prefeito cometeu uma irregularidade lá em 2015 ao constatar que existia um débito com a prefeitura, da Prefeitura de São Luís com a prestadora de serviços de lixo, mas ele reconheceu esse débito e parcelou sem autorização da Câmara. E assim, eu entendo que a lei de responsabilidade fiscal é muito clara, que equipara o reconhecimento de dívida a uma operação de crédito. No primeiro round da batalha que o prefeito Edivaldo Holanda Júnior trava contra aqueles que são contrários à sua gestão, ele levou a melhor. Mas a possibilidade de outras acontecerem, já que outras pessoas devem entrar com pedido de impeachment aqui na Câmara Municipal de São Luís. Bom, e fazemos a ponte direto com o Marcos Saldanha para falar sobre este assunto, claro, da movimentação quente dessa semana política. Boa noite, Marcos Saldanha. Boa noite. Pois é, quem pensou que não ia para a votação, foi para a votação a questão do impeachment do prefeito? É verdade, a gente chegou a questionar aqui se de fato, porque daí a denúncia protocolada não significa necessariamente que vai ter votação, né? Não esperávamos, no sentido não de ser contra ou a favor, mas não imaginávamos que chegaria aí a votação, o que acabou acontecendo. Mas, por outro lado, se tem uma coisa que o prefeito articulou muito bem, foi a sua base política. E isso, desde quando ele saiu lá do partido que ele participava, o partido pequeno, PTC, e foi para o PDT. O PDT não só garantiu a ele a reeleição, não só isso, mas teve um peso muito grande, como dá para ele uma força política muito grande, o que significa exatamente essa votação que a gente teve hoje, né? Quer dizer, uma esmagadora maioria, quer dizer, mostra que ele tem fôlego do ponto de vista político para se manter no governo até o final do mandato, né? A gente tem aqui para o pessoal de casa, a gente vai mostrar na tela
como é que foi essa votação. A gente tem, logicamente, vamos mostrar quem votou contra, né, quem se absteve de votar e quem votou sim pela admissão do processo, né? O Estevão Aragão, do PSD, o Marcial Lima, do PRTB, o César Bombeiro, também do PSD, foram os vereadores que votaram sim. Fora isso, tiveram os outros que se abstiveram de votar. A gente tem uma outra tela que vai mostrar para você, que foram aí os 2 vereadores, o Honorato Fernandes e o Chico Carvalho. Essa do foi PSL aqui, PSL, né? vale se destacar, né? O PT e o PSL, portanto, aí são os nomes, os demais vereadores todos votaram contra esse pedido de impeachment. Então, a situação, como você mesmo disse, né? O prefeito com a ampla maioria na casa. Lembrando que essa questão de lixo, coleta, contratos com as empresas, isso já deu polêmica e não é de agora, de governos passados. Essa questão da coleta do lixo sempre deu panos para mangas em São Luís. Vamos partir então para os partidos, né? Os partidos já têm aí se movimentado, a gente tem uma surpresa aí, esse final de semana, Ricardo Murat reaparece. Dentro do PSDB, levou até a filha, Andréa Murat, que também estava sumida aí dos bastidores políticos, e retomam aí nesse cenário, nesse diálogo com o Roberto Rocha. Pois é, Hugo, chamou muita atenção essa filiação do Ricardo Murat e da família dele do PSDB, porque qual é o significado disso, né? O significado é que o PSDB, de fato, volta por onde esteve muito tempo, né? O Roberto Rocha tem essa vinculação com a família Sarney, embora tenha se aproximado do Flávio Dino e tenha sido oposição, parece que cada vez mais, né, o Ricardo Murat entra justamente para fazer essa ponte, né? Acho que o principal papel é um partido grande, é um partido que tem tempo de TV, tem uma base nacional ampla, embora a gente tenha discutido que é um partido que sofreu muito, junto com o PT, um desgaste político aí da Lava Jato para cá. O problema, Hugo, é que o PSDB, ele na mão do Roberto Rocha, isso quem diz isso não é opinião, são os dados, enfraqueceu consideravelmente. Perdeu em deputados estaduais, federais, tem um senador que, claro, que para o partido vale muito. Nas votações nacionais não poderia deixar de ter um senador. Por isso que é importante a presença do Roberto Rocha para o PSDB. Mas tirando isso, ele não tem, em geral, uma boa capacidade de articulação e, sobretudo, de agregar. Nós sabemos que política se faz agregando pessoas em torno de um ideal. E se tem uma coisa que ele não consegue fazer, é exatamente isso. Até porque o Ricardo Murat, ele não vem nesse projeto do Roberto Rocha, é justamente o inverso. O Ricardo Murat vem para fazer a ponte e levar o PSDB, junto com o Roberto Rocha, para o seio da família Sarney, do grupo Sarney, ou pelo menos o que ainda resta dele. Agora é preciso saber se ele vai ter fôlego, justamente para poder fazer esse partido, ou a própria candidatura dele, ou da filha, que me parece que mira a eleição de Coroatá, né? O foco nesse momento é municipal e não estadual e muito menos nacional. Vamos para o cenário nacional? Essa semana já tem aí uma mobilização, o presidente tenta mobilizar, levantar seu nome nesse cenário? Pois é, está tentando revigorar o seu nome justamente e faz uma coisa que é muito delicada, e eu chamo a atenção para você aí de casa, que é o seguinte: por mais que se critique o Senado e a Câmara de Deputados e o Supremo, e a gente faz isso muitas vezes, levantando denúncias e discutindo atitudes que a gente acha não muito republicanas, indiscutivelmente essas casas do Judiciário e do Legislativo, elas são fundamentais. Por mais que essa harmonia nem sempre esteja equilibrada, ela não pode ser negada, no sentido de ser delapidada. Não se pode ir contra esses poderes do ponto de vista de aniquilar. O que isso gera é ditadura, e ditadura não é bom para ninguém. Então, o alvo do Bolsonaro preocupa, porque justamente naquela mensagem que ele compartilhou, falando que o Brasil é ingovernável, ele joga a população contra essas casas, como se nada desse certo justamente por causa dessas casas e ele pudesse fazer alguma coisa sozinho. Isso é perigoso, isso preocupa muito, a gente tem que ficar de olho nisso. Obrigado, Saldanha, bom começo de semana. Eu que agradeço. Olha, e tem sido cada vez mais comum levar até as últimas instâncias da justiça brigas judiciais que podem ser solucionadas através de um diálogo entre as partes. A justiça está promovendo um incentivo à conciliação. Uma sala de justiça diferente da forma tradicional, em que as decisões ficam a cargo apenas de um juiz. Aqui as partes têm interesse em entrar em um acordo e, para chegar a um resultado que beneficie as duas partes, entra o papel do conciliador.
O dispositivo ganhou força com o novo Código de Processo Civil, que deu grande importância para a conciliação e mediação na resolução de conflitos, uma tendência jurídica que vem crescendo no Maranhão. O movimento está adesão muito grande aqui da conciliação no Maranhão. Nós temos vários sejusses espalhados aqui em São Luís e também nas comarcas do interior. Foi inaugurado recentemente o Centro de Conciliação de Família aqui no Fórum e tem também o Centro de Conciliação de Segundo Grau que fica na sede do Tribunal de Justiça. A Justiça Estadual vem qualificando profissionais para atuarem como mediadores e conciliadores em toda a justiça no Maranhão. Atualmente, existem cerca de 30 profissionais em processo de formação na Escola Superior da Magistratura. A iniciativa visa valorizar a política de mediação e conciliação por meio de métodos alternativos para a resolução de conflitos nas mais diversas áreas. A Conceição é uma das alunas desse curso de formação. Advogada desde 2005, ela viu no curso uma grande possibilidade de alavancar a sua carreira dentro do direito. O que me motivou foi justamente essa nova perspectiva trazida pela legislação e especialmente o novo Código de Processo Civil e a legislação da mediação de 2015, né, que está abrindo essas portas, essas multiportas, para a sociedade, a fim de dar a ela autonomia. Para ser um conciliador, o profissional precisa ter curso superior em qualquer área, não sendo necessariamente de direito. O curso tem módulos teóricos e práticos. A próxima turma está marcada para iniciar no próximo mês e as inscrições serão feitas pelo site da Escola Superior da Magistratura. A seguir, educação em pauta no JG. Vamos saber o que explica os números negativos no estado quando o assunto é a conclusão do ensino fundamental e médio. E já escolheu a sua profissão? Uma feira na Universidade Estadual abre oportunidades para quem quer conhecer e se identificar com o mercado de trabalho. Agora são 6 horas e 44 minutos. De volta com o JG e agora um dado assustador. No primeiro trimestre deste ano, de cada 10 estudantes maranhenses de até 14 anos, pelo menos 6 não havia completado o ensino médio. Os dados foram divulgados pela PNAD do IBGE. De acordo com o levantamento, o Maranhão integra a lista dos 3 estados com piores indicadores. Alagoas tem um índice mais elevado, com 65% dos estudantes que não tinham completado o ensino médio acima dessa idade. Os piauienses têm um índice de 63,8% e os maranhenses, acima dos 14 anos, que não concluíram o estudo, chegam a 63%. Em números, é um exército de quase 3,5 milhões de maranhenses sem o ensino médio completo. Em relação ao ensino fundamental completo, ou seja, do 1º ao 9º ano, pouco mais da metade conseguiu concluir. Para entender o que levou o Maranhão a essa incômoda posição e, principalmente, saber que medidas vão ser adotadas para reverter esse quadro, vamos conversar com Márcia Thaís Pereira, superintendente de avaliação e desempenho educacional do Estado. Boa noite, superintendente. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Guará. Para a gente falar, como eu disse ainda há pouco, um dado assustador. Sabe-se que a Secretaria debruça-se nos trabalhos, mas vamos analisar os números, né? São números que nos pegaram mais uma vez nessa situação incômoda. Por que esses números tão negativos? Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Sempre um prazer poder compartilhar e falar sobre os projetos que nós estamos desenvolvendo. E, assim, realmente é um fato assustador, são dados que nos assombram, mas, historicamente, a educação maranhense ela passa por diversos problemas no que diz respeito aos seus índices e aos seus resultados, mas, felizmente, nós temos adotado políticas de aprimoramento do processo educativo que têm trazido bons frutos para a educação do Maranhão, né? Por exemplo, o projeto Todos pela Educação, ele tem 5 metas e a meta 4 fala exatamente sobre essa questão do abandono. E ele parte dos jovens a partir dos 19 anos que abandonaram as escolas e a gente percebe que de 2012 para cá houve uma queda nesse abandono. Então nós tínhamos... eles continuaram, permaneceram para que pudessem terminar o ensino médio. Isso, então nós tínhamos um percentual médio em 2012 de 42% de concluintes e em 2018 nós chegamos a 52%.
ainda não é o esperado, mas nós temos desenvolvido cada vez mais políticas de fortalecimento desse ensino médio e garantia da manutenção desse estudante dentro da escola. Como a SEDUC está trabalhando isso? Como esse método, essa meta 4, como ela pode reverter e melhorar ainda mais isso para frente? Nós temos implantado diferentes ações no cotidiano das escolas. Desde o dia 4 de maio, nós implantamos o Aulão Mais IDEB, que acontece todos os sábados e tem acontecido progressivamente nas escolas da rede. No último sábado, nós tivemos adesão de quase 200 municípios, dos 217 que nós atendemos, e mais de 400 escolas sendo atendidas. Então, é um percentual significativo de alunos na escola para a melhoria do resultado, partindo das dificuldades que nós detectamos nos processos avaliativos que estamos desenvolvendo. Então, tem vários simulados ao longo do ano letivo. Em julho, nós temos o projeto Terceirão no Tira Férias, tudo para estimular a permanência desse aluno na escola e a superação das dificuldades, que, na verdade, esse é que é o foco, superar não apenas o aspecto quantitativo de permanência, mas também a qualidade desse acesso educacional. Mas não deixá-los abandonar é um fator. Como é que a Secretaria participa? Acredito que não é um esforço somente da Secretaria, tem que ter um envolvimento familiar, um envolvimento do gestor municipal também. Sim. Como é que se trabalha isso? E, na verdade, a gente precisa monitorar cotidianamente esses resultados, esses índices de evasão, de abandono dos alunos, no sentido de que eu preciso garantir que esse aluno permaneça na escola, que ele tenha acesso a uma educação de qualidade, monitorando mesmo aquele trabalho de comunicar a família, de conversar, de saber o que está acontecendo. E, se for o caso, comunicar também as autoridades, como o Conselho Tutelar, para dizer, pai, você precisa manter seu filho na escola. E aí a gente vai buscando essas parcerias e esses mecanismos mesmo para a manutenção do estudante. Para a criança poder se sentir... Nós, como cidadãos, já homens e mulheres formados, a gente já precisa de uma motivação Sim. praticamente diária. Para um estudante também é necessário, como infraestrutura, uma melhor rede, uma alimentação dentro da escola. Sim. Tudo isso é ponto positivo, é ponto avaliativo também? Sim, e na verdade são questões que nós temos discutido o tempo inteiro. Um lanche que dê vontade do estudante estar ali na escola, não apenas pelo lanche, mas obviamente é um plus para essa ação. Uma estrutura adequada, o governo Flávio Dino vem aí de uma série de reformas, ampliações, até construção de escolas, para trazer dignidade a esses estudantes que muitas vezes não tinham uma escola adequada, uma estrutura suficiente, para manter esse interesse mesmo na escola, na instituição de ensino e perpetuar essa vontade, esse ânimo de manter. Então, inclusive na agenda do Terceirão, que é a de julho, a gente planeja não apenas a aula. O aulão ele já tem uma característica diferente, o aulão do sábado, para não ser aquela estrutura da sala de aula. Então, são públicos maiores, professores diferentes, para mudar aquela rotina mais atrativa para eles. E no mês de julho também, além das atividades corriqueiras do currículo, a gente vai desenvolver atividades esportivas, de entretenimento mesmo daquele estudante, para que ele tenha prazer de estar ali no mês das férias. E o prazer do professor, como é que fica? O professor está sendo estimulado de diferentes formas. E aí a gente tem a questão da valorização salarial. O Maranhão ele paga o maior piso do Brasil, mas também temos políticas de valorização que a gente chama de unificação e ampliação docente, da jornada. Então, a unificação é aquele professor que tem 2 matrículas, ele pode unificar, ficar com uma, porque às vezes ele está em conflito legal, porque ele já tem 3 matrículas e pela legislação isso é vedado. Isso é uma política de estímulo da manutenção desse servidor, porque ele unifica, fica apenas com uma matrícula. E aí pode manter a outra do município, por exemplo, da outra rede. E superintendente, com relação a quando a gente pode ver esses números e noticiar aqui para o telespectador em casa mudanças nesses números? Nós estamos com muita expectativa. E aí nós já temos algumas mudanças qualitativas evidenciadas. O IDEB do Maranhão vem em ritmo de crescimento. Em 2013 a nota era 2,8. Nós já, em 2015 foi para 3,1 e em 2017 chegamos a 3,4. Então a nossa meta para 2018 é 4 e a gente está correndo atrás, não é ainda a nota esperada, mas considerando todo o contexto histórico e cultural do nosso estado, a gente tem trabalhado incessantemente na melhoria da qualidade do processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Márcia Thaís Pereira, Superintendente de Informação e Avaliação do Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado da Educação, muito obrigado. E a gente vai acompanhar que esses números possam subir. Quero voltar aqui com boas notícias. Obrigado. Bom, só 7,1% dos maranhenses têm o ensino superior completo. Um estudo comprova que quanto mais anos de estudo, melhores são as oportunidades no mercado de trabalho. Para quem vai tentar ingressar agora nas universidades, é muito natural ter dúvidas quanto ao que escolher.
pois uma feira que está com inscrições abertas pode ajudar nisso. Mariana Dias. Continuam abertas as inscrições para a Mostra de Profissões da UEMA. O evento é uma oportunidade para alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas de conhecerem os cursos de graduação oferecidos pela Universidade Estadual. A UEMA mostra a sua preocupação não só com a formação do aluno, mas também com o processo de escolha, a decisão do aluno sobre o futuro profissional dele. Os alunos interessados devem fazer a inscrição pelo site da universidade através da escola a qual estudam. O prazo é até o dia 30 de maio. As inscrições estarão abertas até o dia 30 de maio para o evento no dia 7 de junho. E neste ano nós temos uma novidade, que é um concurso de redações. Então, os alunos que estiverem interessados se inscrevam, envie suas redações, porque aqui nós vamos ter um comitê avaliador e as 3 melhores redações vão ser premiadas. Mariana Dias, de volta ao estúdio da TV Guará. A seguir, família denuncia descaso do município de São Luís após morte de criança por falta de leito. E ainda a campanha vai incentivar doação de leite materno. Agora são 6 horas e 57 minutos. A história que vamos contar agora não é a que gostaríamos de exibir. Ela mostra a dor de uma mãe que perdeu um filho por falta de um leito no hospital. Um drama de muitos que escancara a ausência do poder público em suprir uma necessidade básica de todos, a saúde. Jairo Martins mostra pra gente. Os relatos são de uma mãe que durante 3 meses lutou pela vida de um filho e que perdeu a vida por conta de uma sucessão de possíveis erros e omissões. É muito difícil a gente ver ele com toda a força que ele tinha, apesar de pequeno e frágil, em relação ao problema de saúde dele, mas infelizmente ele não conseguiu suportar a falta de atendimento necessário que ele necessitava. No dia 13 de fevereiro, a nossa equipe de reportagem mostrou que a família já havia conseguido na Justiça o direito de transferir a criança para um leito de UTI pediátrica, de um hospital público ou privado que garantisse as condições necessárias para a sua sobrevivência. A transferência, segundo a família, nunca aconteceu. E mesmo assim, no processo que tramita na Justiça, foi anexado um documento assinado pelo secretário municipal de saúde, alegando que a criança já havia sido transferida para um leito de UTI no Hospital da Mulher. No entanto, a família afirma que durante os 3 meses em que esteve internado, o Wallace só saiu do Hospital da Criança para fazer exames de rotina. Exatamente, entramos com pedido de leito com urgência. Nesse pedido foi dada a liminar, a solicitação, porém não foi acatada. E aí onde foi anexado uma documentação informando que ele estava em um outro hospital e aí com uma transferência para uma UTI de um outro hospital onde isso não aconteceu. Todo o caso já está nas mãos da Justiça. Uma representação feita pela família cobra do município, do estado e da União uma reparação pelos danos que levaram à morte da criança. Portanto, nós temos 2 ações judiciais onde demonstra a omissão do Estado, seja da parte municipal, seja da parte estadual ou da federal. Os 3 órgãos que cuidam da saúde, infelizmente, não se importaram tanto com a saúde dessa criança. Nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de São Luís, mas até o fechamento desta edição, ninguém havia se manifestado. O INSS anunciou que 20 serviços vão poder ser realizados à distância pelo telefone 135 e através do Meu INSS, no endereço eletrônico .gov.br.
Meu INSS. A disponibilização dos serviços de forma digital podem diminuir cerca de 72 mil atendimentos feitos de forma presencial. Pedidos como aposentadoria por idade, salário maternidade, simulação de tempo de contribuição e os agendamentos, além das consultas de pedidos, são algumas das solicitações que podem ser feitas pela internet ou telefone a partir de agora. Mais detalhes dessa informação no portal guará.com. Veja agora o que mais foi notícia neste começo de semana. Após a reforma da Rua Grande e do complexo das praças Deodoro e Panteon, os lojistas têm sentido no bolso o prejuízo. Pode até não parecer, mas as mudanças dos pontos de ônibus refletiram no aquecimento do comércio. A distância da parada de ônibus chega a 1 quilômetro até a Rua Grande. As paradas estão setorizadas ao longo da Rua Rio Branco. Na semana passada, o presidente da Câmara de Vereadores recebeu uma comissão de lojistas interessados em reverter as linhas de ônibus para onde estavam. A expectativa é que o secretário de Trânsito e Transporte, Canidé Barros, seja convidado para discutir melhorias na região. Final de semana ficou marcado por acidentes. No quilômetro 315 da BR-316, na cidade de Pio XII, foram 3 veículos de carga que colidiram, deixou a rodovia interditada. Um dos condutores ficou ferido. A causa possível do acidente teria sido os buracos na estrada. Banco de Leite estão em uma campanha para aumentar o número de doadoras, já que os estoques das maternidades estão vazios. A Maria José ainda não sentiu o prazer de amamentar o filho dela, que nasceu prematuro e está na UTI neonatal da maternidade de alta complexidade do Maranhão. Eu vejo a enfermeira dando para ele como que se eu pudesse dar no meu peito e não estou podendo ainda. O bebê da Maria José e outros recém-nascidos, prematuros e de baixo peso que estão na UTI precisam do leite materno, alimento insubstituível para garantir a sobrevivência. O problema é que para ter leite no estoque da maternidade é preciso doação. É uma falta muito grande que a gente tem, então a gente também quer fazer um apelo, além da sensibilização das mulheres para fazer as doações de leite, também fazer doação de frasco, né? Quem utilizar café solúvel de qualquer marca, que doe esse frasquinho. A campanha de doação de leite humano foi uma estratégia criada pelo Ministério da Saúde para reverter o quadro de baixos estoques de leite nos bancos de leite, né? Então, é uma queixa, é um problema nacional. Todos os bancos de leite têm esse problema de, em determinado momento, falta leite nas distribuições para servir os bebês que estão em atendimento, que estão internados nas UTIs neonatal. E se essa reportagem tocou o coração de uma mãe que deseja ser doadora, saiba que é muito simples. Uma equipe do Hospital Universitário pode fazer essa coleta na sua casa. É só ligar para o telefone 2109-1178 que uma equipe vai em uma ambulância até a casa desta doadora, faz explicações sobre a extração manual e a garantia de segurança no armazenamento desse leite materno. Simples. Na semana seguinte, eles voltam só para recolher. Agora são 7h07. Tem esporte no próximo bloco do JG, com destaque para a queda de Sandolfex no MAC, o empate do Sampaio em um jogo cheio de gols e a goleada do Motoclube. É já já. Fique agora com a Tábua de Marés para amanhã. Para esta terça-feira, pelo gráfico da Tábua de Marés, a primeira baixa-mar será às 2h08 da manhã, com 0,6 metros. Em seguida, a pré-mar, às 8h06, com 5,8 metros. Às 2h34 acontece a baixa-mar, com 0,4 metros. E, por fim, a pré-mar, às 8h34, com 5,3 metros. De volta e agora é hora do esporte aqui no JG.
Ana Tereza Viegas, boa noite para você. A gente teve nesse final de semana vitória, derrota, empate, tudo juntos. Os nossos maranhenses experimentaram de tudo, foi isso? Boa noite, Hugo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Guará. Pois é, em 2 jogos, foram 2 jogos, cada um com 6 gols. Teve a derrota do MAC, mais uma derrota, né? Um jogo aí de 7 gols, derrota que levou aí a demissão do técnico Sandofex. O empate em 0-0 do Imperatriz, segundo empate dentro de casa. Hoje à tarde, o Rui Scarpino pediu a demissão. A gente preparou então um VT aí com os gols da rodada, olha só. Segundo jogo consecutivo em casa, o Imperatriz recebeu Confiança de Sergipe no estádio Frei Epifânio. O Imperatriz aumentou a pressão no segundo tempo, mas foi difícil passar pelo goleiro Jean, que estava inspirado e fechou o gol do Confiança. Ainda pelo Cavalo de Aço, o zagueiro Renan Dutra levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. E apesar das tentativas, a partida terminou em 0-0. Também no sábado, mas fora de casa, o Sampaio Corrêa encarou o Santa Cruz. Partida marcada por 6 gols. O primeiro foi relâmpago. Com 4 minutos de jogo, Everton chutou o rasteiro por debaixo do goleiro Andrei. O Sampaio respondeu com Dedé, mas o Carlos Renato não foi feliz e o juiz marcou o pênalti para o tricolor. Salatiel foi para a cobrança e empatou o jogo. O Santa Cruz virou, Misael recebeu e fez 2-1. Mas antes do intervalo, o Sampaio empatou. Salatiel marcou o segundo dele e deixou tudo igual. 2-2 no Arruda. E olha, não perde a conta não, hein? Porque ainda tiveram mais gols no segundo tempo. Começando pelo Santa Cruz, cobrança de falta, bola na trave e o William Alves completou. Novamente, o Sampaio foi guerreiro para buscar o placar. Outra cobrança de falta, a defesa pernambucana bobeou e Ulisses aproveitou para fechar o placar. Final de jogo, Santa Cruz 3, Sampaio também 3. Na Série D, o Motoclube segue invicto e a terceira vitória do Papão foi de goleada no Ipiranga do Amapá. Jogando em casa, o Moto pressionou bastante e o Márcio Diogo deu início à goleada do Papão. Nos acréscimos, o Ipiranga do Amapá empatou com o William. E a chuva de gols veio mesmo no segundo tempo, que mal começou, e o Márcio Diogo serviu logo o Gleicinho para fazer Motoclube 2, Ipiranga 1. Depois o Gleicinho puxou o contra-ataque e deixou o Russo na cara do gol. E ninguém segura o Gleicinho. 2 minutos depois, ele roubou a bola ainda na saída de jogo do Ipiranga. E o estreante Wallace Lima fez o 4º do Motoclube. O Wallace Lima chegou chegando, avançou e sem dificuldades marcou o 2º dele e o 5º do Papão. Final de jogo, Motoclube 5, Ipiranga 1. Já o Maranhão Atlético Clube perdeu o 3º jogo consecutivo. O Atlético Cearense abriu a contagem com o volante Dan. Ronaldo fez o 2º do Atlético. De longe, o Dan fez essa pintura aí, 3-0. O MAC começou a reação com o Isaac. Mas o Atlético fez o 4º com Daniel, que pegou a sobra. E de cabeça, o Kleber Pereira diminuiu a vantagem. Isaac ainda marcou bonito por cobertura. Mas final de jogo, Atlético Cearense 4, Maranhão Atlético Clube 3. Tá aí então, ó. O Maranhão Atlético Clube ainda não pontuou na Série D. Com essa vitória, o Atlético do Ceará agora é o líder do grupo A5. O MAC demitiu o técnico Sandofex. Por enquanto, o Paulo César está comandando a equipe. Amanhã o Bode deve apresentar o seu novo treinador. Falando ainda da Série D, o Motoclube 100% de aproveitamento é uma das 5 equipes aí que segue invictas na Série D. E após a goleada, né, contra o Ipiranga aí, volta a enfrentar de novo o Ipiranga, só que na segunda-feira lá em Amapá. Falando agora da Série C, Imperatriz, hoje agora, né, no finalzinho do meio da tarde aí, o técnico Rui Scarpino pediu a demissão após 2 empates do Cavalo de Aço. O Rui Scarpino, que esse ano conquistou o tricampeonato maranhense para o Imperatriz. O Imperatriz agora está em 5º lugar aí do grupo A da Série C e volta, vai enfrentar agora o Botafogo da Paraíba fora de casa. Sampaio Corrêa está 100% também, ainda não perdeu, é o líder do grupo A. Vai encarar agora o Ferroviário no domingo no Castelão, mas antes, Hugo, as atenções estão voltadas para o jogão, né? Pois é, Sampaio e Palmeiras nesta quarta-feira, 7h15, no Castelão, pelas 8ª de final da Copa do Brasil. Que responsa, hein? Responsa grande. Ana. Obrigada, Obrigado Hugo. mesmo. Boa noite.
Olha, outras notícias no portal Guará.com. Você fica agora com o programa Os Analistas, que entrevista hoje Helena Duailib, deputada estadual. Uma excelente noite a todos e até amanhã. Boa semana. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.